Neolítico, o segundo período, se liga na rima, também conhecido como Idade da Pedra Polida. Há mais ou menos 12 mil anos ao surgimento da escrita por intensas transformações da humanidade. Olá, olá, humaninhos e humaninhas, essa é a nossa segunda aula aí da pré-história humana. Eu, professora 2, vou dar continuidade no conteúdo, vamos falar sobre o Neolítico. Se você quiser então se localizar melhor no conteúdo, assiste a aula 1 sobre o período paleolítico e não esqueça, o rap da pré-história, projeto #HistóriaEmRap, feito por mim aí, professora 2, e com a colaboração de um monte de gente que vocês podem conferir aí no nosso clipe. Acompanhe aí o canal Os Manos TV, aos poucos nós estamos liberando mais aulas e raps que complementam esse conteúdo. Então, vem comigo, o período neolítico, a segunda aula aí sobre a pré-história. O período neolítico, gente, a datação dele muda um pouquinho dependendo do seu livro didático. Então, eu sempre gosto, eu, professora 2, de usar o mais ou menos ali. Olha a linha do tempo aí. Oh, mágica! A linha do tempo há mais ou menos 10 mil anos atrás. Existem algumas datações que falam 12 mil anos. A vida do ser humano mudou. Por quê? Basicamente, a última glaciação estava terminando, eu comentei isso na aula anterior, então o gelo foi derretendo, né, fluindo mais os rios, a terra é mais visível e, obviamente, facilitando o processo que gerou a agricultura. Então, o período neolítico ele é marcado pelo quê? Pela Revolução Neolítica, que é a mesma coisa, pessoal, que Revolução Agrícola. No período neolítico, o ser humano fez uma das grandes revoluções que, de fato, mudaram a humanidade. Olha o valor na pré-história de novo. Ele desenvolveu a agricultura, ele começou a compreender a natureza e transformar a natureza para a sua sobrevivência, já nos distanciando totalmente aí dos outros animais. Provavelmente a Revolução Agrícola, e depois eu vou projetar ali na letra, né, do rap, ela teria sido um fruto gerado pelas mulheres. Não eram elas que coletavam as sementes, as raízes e os frutos? Então, elas que provavelmente começaram este processo. Então, algumas palavrinhas-chave, né? A domesticação de animais, a Revolução Agrícola. Então, a caça não vamos achar que terminou, até hoje tem gente caçando, né? Mas ela reduziu para esses grupos porque eles passaram a domesticar os animais. Vocês podem conferir depois, não só no rap, mas na animaçãozinha da evolução dos palitídeos. E como eu estou produzindo meu alimento diferente do período neolítico, eu não preciso mais estar o tempo todo na busca desse alimento. Então, o que acontece? Eu preciso preparar o solo, eu preciso cuidar do crescimento dessa planta e colher. Então eu não vou sair. E aí vem uma outra palavrinha mágica, o ser humano se torna sedentário. Ou seja, ele não caminha mais o tempo todo, ele fica no mesmo lugar. Ele não é mais nômade, ele é sedentário. Por ele ser sedentário, agora, vamos dizer, ele foge daqueles riscos que tinha essa longa caminhada dessa vida nômade caçadora, né? E aí agora, com maior disponibilidade de alimentos, a saúde também melhora, as pessoas passaram a viver um pouquinho mais, consequentemente ter mais filhos, e a população começa a aumentar. Aí aqui só um trechinho da letra aí para vocês verem, né? Para ressaltar, a letra está na descrição lá do Rap da Pré-História, na música que vocês encontram aqui no canal, Os Manos TV, ok? Ressaltando os pontos que vocês podem ver na hora de estudar ou que você pode ressaltar com seus alunos, se você é professor na nossa área aí, ok? Foi nesse período que surgiram as primeiras aldeias, vilas e cidades. Aldeias, vilas e cidades. O ser humano agora sendo sedentário, ficando no mesmo lugar, aumentando a população, literalmente sobrou mais tempo para outras atividades. As casas agora precisavam ser mais fortes, melhores e mais resistentes. Afinal, eles estão próximos aos rios, afinal, agora eles estão fixos no lugar. Então o abrigo não é mais temporário. Então, surgiu aqueles que se especializaram nessa construção das casas. Ao mesmo tempo, o camponês, o pastor, né, que está cuidando lá do gado,
das ovelhas, da cabra, do porquinho, o que seja. Ao mesmo tempo, já tinha, né, o desenvolvimento das ferramentas no período paleolítico, da cerâmica no final e principalmente agora no período neolítico. Então alguns vão se especializar nos trabalhos manuais como o artesanato, fazendo joias, fazendo ferramentas e utensílios domésticos, vestimentas, né, roupa, né, e tal. E aí surge então o artesão. Ou seja, como agora eles estão sedentários, produzem um alimento, sobrou mais tempo para fazer outras coisas, começa a surgir novas profissões, vamos assim dizer, né? O termo ideal não é profissões, mas novos trabalhos, ok? Ao mesmo tempo começa a surgir a importância, a hierarquia. Se antes o trabalho era apenas dividido por sexo e por idade, para a sobrevivência de todos, agora começa a surgir aqueles que têm a sua especialidade. Ao mesmo tempo, como eles estão no mesmo lugar, precisou de uma organização, alguém que determine essas funções, que distribua esses alimentos, que proteja esse grupo. E um ponto importante, nesse momento, gente, e não dá para dizer que a nossa sociedade hoje não vai olhar para os deuses, para a natureza, para as coisas mágicas, né? Porque simplesmente eu estaria excluindo a religião da nossa sociedade, mas ainda mais nesse momento, o ser humano, quando via a tempestade, o nascer de uma criança, né, a morte, a vida, interpretava isso a partir de poderes sobrenaturais da natureza, de deuses. Então, surge a figura do sacerdote muito forte, que é aquele que vai mostrar como que os deuses vão agradar a Mãe Terra, né, aí a mais antiga registro de provavelmente uma divindade é a Vênus, que está aqui, ó, né? Que mostra a fertilidade, a gravidez, né? E tudo mais. Porém, esses deuses também estão muito ligados à agricultura. O sol virou uma divindade, o rio virou uma divindade, e aí literalmente começa o desenvolvimento da religião e os primeiros reis também, tá? E aí literalmente nós vamos percebendo que vai se organizando uma estrutura de regras, leis de sociedade, e isso vai gerar o Estado. Para ter o Estado, e aí eu preciso de hierarquia. Para ter o Estado, eu preciso de leis. Para ter Estado, eu preciso de funções diferentes nessa hierarquia. Eu preciso de uma organização que estabelece essas leis. Eu preciso de um território definido, eu preciso de povo e preciso de língua. Então, as primeiras cidades que surgem, principalmente se a gente for falar da Mesopotâmia, elas vão surgindo muito nesse modelo de cidade-estado, com autonomia, com o seu rei, com os sacerdotes. E aí surge também o comércio, porque começou a haver o excedente agrícola, sobrar alimentos, né? Ou outros produtos poderiam ser trocados, entenderam? Vamos adiante? Então, gente, a idade dos metais, caminhando aí para o finalzinho da pré-história. Cabe ressaltar, eu, professor O2, sempre gosto de ressaltar que a idade dos metais nós usamos para o ensino fundamental e médio, né, na escola, como um outro período, um outro momento do desenvolvimento dessas ferramentas, mas foi algo que ocorreu dentro do período neolítico, ok? Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, perdão por isso, o período neolítico também é conhecido como período da pedra polida, porque continuam existindo as ferramentas de pedra, né? O processo da pré-história, você vai ver nos vestibulares, né? E nas questões, sempre vai falar desse desenvolvimento, das técnicas da ferramenta. Era pedra polida, foi desenvolvendo mais ferramentas e por isso o ser humano foi se diferenciando dos outros animais, né? Permitindo manipular a natureza. As ferramentas eram de ossos, madeira e pedra lascada lá no período paleolítico e agora elas são no período neolítico de pedra polida. E nesse período neolítico, uma outra grande desenvolvimento do ser humano, que foi o domínio do fogo, permitiu que o ser humano manipulasse metais. Porém, o primeiro metal manipulado, o cobre, como vocês veem aí, vamos dizer que o ser humano foi pegar uma pedra lá para fazer a sua espada, para fazer uma faca ou qualquer outro joia que seja.
E literalmente eles perceberam que era mais maleável essa pedra. E com o tempo vai se entender que é um metal, beleza? Depois eles passaram a colocar em fornos e ao derreter, né, em altas temperaturas, esse cobre ficou possível fazer um molde e melhorar isso. Então aqueles grupos que começaram a manipular os metais, iniciando pelo cobre, eles foram ganhando vantagens, porque agora os utensílios domésticos são melhores e facilitam o trabalho doméstico, porque eles podem fazer ferramentas para a agricultura que melhoram o revirar a terra, o preparo da terra, produzindo mais alimento. Começaram a fazer armas com isso, que vai fazer com que eles sobressaiam contra os grupos que ainda eram nômades sobre outras cidades, que tinham armas apenas de paus e pedras ou arco e flecha, né? Então, passado mais um tempo, literalmente, o ser humano faz algo incrível, porque ele literalmente criou um novo metal que não tinha na natureza, o bronze. O bronze, provavelmente nesse teste de jogar tudo no forno, né? Toda criança, no dia que mexeu com a fogueira, foi jogando tudo para ver como queimava. Então, eu creio que foi assim, né? Foram jogando lá o cobre mais coisa. Então, na mistura do cobre com estanho, surge o bronze. O bronze, né? Vejam a linha do tempo aí. Ele era mais resistente, ele se moldava legal e as ferramentas, as armaduras começam a surgir, vão fazendo com que essas cidades, esses grupos se sobressaiam, na mesma lógica que eu já expliquei. Um pouco mais para frente, um outro metal que demorou um pouco mais para eles manipular, e esse sim tem disponível na natureza, o ferro. O ferro, quando conseguiram nesse forno chegar a alta temperatura, fez com que todos aqueles grupos, e depois a gente pode ver talvez nas aulas aí das civilizações antigas, que tinham armas de ferro, armadura de ferro, literalmente derrotassem essas cidades e construíssem então os primeiros impérios, ok? Então, sobre a aula da pré-história, só para ressaltar, né? Vejam as animações lá dos palitídeos, aqui também no canal Os Manos TV, vai mostrar esse processo do Paleolítico, Neolítico e essa idade dos metais, a manipulação. Aí só uma imagenzinha, mas está lá na animação também. Na letra do nosso rap ela está ressaltada dessa forma, eu priorizo a sequência aqui dos metais manipulados para melhorar a memorização, a fixação e o entendimento de vocês, ok? Então a última estrofe, idade dos metais. Primeira estrofe, discute o termo pré-história, o período paleolítico, refrão, período neolítico, refrão e a idade dos metais, ok? Então, essa foi aí a nossa aula. Então aqui o refrão, né, para você que fecha a música. Aconselho você então para fechar aí o estudo disso, você professor, você aluno, acompanhe aqui no canal mesmo, né, o projeto hashtag História em Rap, o rap da pré-história, a gravação que nós fizemos. Espero que curtam, que ajude nos seus estudos, você professor com os seus alunos, você aluno do fundamental e do ensino médio. E acompanhe as músicas, as aulas aqui no canal Os Manos TV, aí com o professor A2. Lembrando que esse projeto hashtag História em Rap já tem mais tempo, então as antigas ferramentas que nós tínhamos é buscar pela hashtag ou no SoundCloud, né, soundcloud.com/Antônio-Augusto-3, que vocês também acham algumas músicas. No mais, Os Manos TV, eu, professor A2, me despeço, confiram aí os materiais para melhorar os seus estudos. É isso, deixa o like, curte o canal, se inscreve, compartilha. Fui!